Olá, pessoal, muito boa noite. Bem-vindos, bem-vindas aqui ao YouTube, nesse nosso encontro de reta final, de agosto, né? Nós temos o objetivo de falar com vocês do time de elite, do Clube do Mago, dos colegas, alunos que acompanham o professor Rubinho aí por todo o Brasil, sobre o tema dos princípios da execução civil. É um momento, né, em que estamos avançando dentro de um curso extensivo de processo civil que é realizado nas quartas-feiras de 100 horas, curso que teve previsão de início em 2023, que se confirmou, e tem a previsão de encerramento no final de 2024, mês de dezembro, e esperamos, com a graça de Deus, que se confirme também essa previsão de fechamento. E estamos avançando no módulo 5, que é o módulo de execução. Depois de termos passado por módulo de teoria geral do processo, pelo módulo de processo de conhecimento, indo até a sentença, pelo módulo de recursos, depois pelo módulo de preclusão, coisa julgada e ação rescisória, nós entramos no módulo 5, que é o módulo de execução. No link da bio do professor Fernando Rubim, no arroba Fernando Rubim RS, no arroba time de elite cursos também, nós temos essa previsão desse curso para você que ainda não faz parte, poder adquirir, né? E receber todos os eventos já anteriores, bem como ter a possibilidade de acompanhar ao vivo, né? Nas aulas exclusivas, a maioria delas, pelo Zoom, e algumas abertas, como a gente está fazendo a aula de hoje, justamente porque nesse momento nós estamos em deslocamento para Santa Maria, onde estaremos fazendo aí uma atividade presencial nessa semana. Princípios da execução civil. Esse é um tema importante. Aliás, estudar princípios é fundamental. Parece que é um exame de questões absolutamente teóricas, mas, na verdade, estudar princípios é estudar algo que está valendo. São os pilares que se consolidaram historicamente, mas que continuam sendo identificados no caso a caso, no dia a dia. Princípio existe porque é vivo, não é porque é morto, porque está nas linhas amarelas lá, não. É algo muito vivo. Então, estudar os princípios da execução civil é estudar algo que se perfectibiliza, que se mantém, que evidentemente é mencionado por toda a doutrina processual, é algo que se consolidou com o passar do tempo, que se estabeleceu já no sistema de 73 e antes mesmo, né, nos sistemas dos códigos estaduais existentes no período anterior ao Código de 39, mas que se mantém até hoje. O sistema de execução no Brasil, ele tem uma estrutura de hoje, né, que vem se desenvolvendo especialmente ali a partir dos anos de 2005 e 2006, que é uma terceira grande reforma estrutural no Código de 73. A primeira reforma estrutural foi em tutelas provisórias, a segunda reforma estrutural foi na parte recursal e decisões monocráticas de relatores, e uma terceira reforma, sim, aí uma reforma executiva mais forte, tendo em vista a busca por uma satisfação de crédito mais célere, especialmente no âmbito do cumprimento de sentença. A execução, ela se diferencia fundamentalmente da fase de conhecimento, da fase de cognição. Aqui o objetivo não é conhecer o direito, não é o ante beatur, mas estabelecer a quantificação dos valores, o quantum de beatur. O objetivo, então, ele passa muito longe de uma ideia de segurança, de estabilização. Esses são elementos importantes e base principiológica da fase de conhecimento, da chamada fase de cognição. Na execução, o objetivo é a satisfação do crédito, é o cumprimento da obrigação,
seja ela de dar, de fazer, não fazer ou entregar a coisa. Se nós identificarmos bem as hipóteses de extinção da execução, chama muita atenção para isso, venho falando muito sobre isso, sobre o artigo 924 do CPC, que trabalha as hipóteses de extinção da execução. A gente vai ver que a maioria dessas hipóteses, elas envolvem exatamente o quê? A satisfação do crédito. Extingue-se a execução pela satisfação do crédito. Extingue-se a execução pelo cumprimento da obrigação. Né? Essa é a hipótese do artigo 924, inciso 2. Né? Mas as demais hipóteses, se a gente for ver, né? Inépcia da inicial, inciso 1, pouco importa, até porque se procederia uma extinção sem julgamento de mérito, mas depois da obrigação for satisfeita, inciso 2 do 924, a gente vai falar em executado obter a extinção total da dívida, a remissão. O exequente renunciar ao crédito. E, além disso, a prescrição intercorrente. Então, todas as questões, digamos assim, decorrentes ou vias alternativas à satisfação da obrigação, que realmente é a hipótese mais importante estabelecida, repito, no artigo 924, que vai determinar depois a extinção da execução, produzindo efeitos por meio de sentença. Então, uma sentença de extinção da execução pela satisfação da obrigação. Uma sentença da fase de conhecimento pela estabilização, pela consolidação, pela cognitio, né? Por reconhecer um direito ou não reconhecer aquele direito, mas por meio de uma decisão em sede de cognição exauriente que vem a extinguir a fase de cognição. Depois, então, uma extinção da fase de execução, né? Através dessa hipótese de satisfação do crédito. Então, vejam como são hipóteses bastante diferentes, né? É a sentença que extingue o procedimento, mas extingue o procedimento por meio de cenários, de alternativas bastante diferentes, né? Então, o objetivo da execução é muito distinto do objetivo da cognição, né? Aqui está para ser determinado o cumprimento daquela obrigação estabelecida no título. Por isso, o primeiro princípio, e vamos a eles então, a lista dos princípios, o primeiro princípio envolve, né, essa ideia de que os dois primeiros princípios, na verdade, né, uma ideia de que eu tenho um título executivo, né, sine nulla executio sine título, tenho um título executivo. Agora, esse título executivo pode vir de uma decisão judicial, pode vir de forma extrajudicial. No extrajudicial, a gente vai ter um documento que é considerado um título, por exemplo, um contrato, né, particular assinado por duas testemunhas. Ele é um documento elevado a um título, mas é um título extrajudicial, e aí eu vou ter que executar num processo autônomo, por isso dá autonomia. O sincretismo vem da lógica do processo do título judicial, porque é uma execução que vem a partir de uma etapa prévia de conhecimento, a execução sendo mais uma fase da etapa anterior, uma fase de cumprimento de sentença. Pode até se dar em autos apartados, como a gente vem acompanhando muito no processo eletrônico, nos processos estaduais, né? Previdenciários, mas ele é oriundo do processo da fase de conhecimento, né? Ele tem um anexo, que é a fase de conhecimento, ele é uma etapa de cumprimento de sentença, então há uma lógica aqui de autonomia, né? Envolvendo o título executivo judicial. Então, quando eu falo em autonomia, eu estou falando, deixando claro, autonomia, estou falando do título extrajudicial. Sincretismo, então, mais uma lógica vinculada ao título judicial. Seja judicial, seja extrajudicial, temos o princípio da execução civil, o princípio do título executivo, né? A necessidade, evidentemente que se eu estiver executando sem ter um título, né,
E aqui, lembrando aquelas características indispensáveis do título, eu tenho um título executivo, quando eu tenho um título líquido, certo, exigível, carente de satisfação. Eu tenho um título executivo quando eu tenho todas as características presentes. Eu posso ter um título executivo precário, como eu tenho nas tutelas provisórias, é título executivo, como eu tenho na execução provisória, é um título executivo, e depois da execução definitiva, eu tenho um título menos precário. Mas mesmo no título executivo em execução definitiva, ainda a precariedade está relacionada à possibilidade da parte contrária entrar com uma ação rescisória, inclusive com pedido, uma ação rescisória com uma petição inicial, com pedido de efeito suspensivo para suspensão da execução. Então, no título executivo, se admite um certo grau de precariedade, mas nas tutelas provisórias, intermediária na execução provisória e uma precariedade menor na execução definitiva. Mas sempre há um grau de precariedade, isso temos, né, como admissível a partir daí os meios de defesa, a impugnação, cumprimento de sentença no título judicial, os embargos à execução no título extrajudicial, esse sim, né, se aproximando verdadeiramente da natureza de uma contestação, porque não houve prévia etapa de conhecimento, prévia etapa de cognição na propositura, então, de um título executivo extrajudicial, né? Mas há um título executivo que pode ser, de alguma maneira, defendido pelo executado. Claro que o executado ele vai ter na sua defesa, o grande elemento seria o excesso de execução, né? A discussão do quanto, propriamente dito. Eu devo, mas não naquele valor. Não com tanto juro, correção monetária, multa, etc. e tal. Um debate sobre excesso de execução é tradicionalmente um debate mais bem aceito, né? Entre os atores do processo. Mas, evidentemente, alguma circunstância de defesa pode realmente pulverizar o título executivo, especialmente aqui, sendo trazida né, a questão da inexigibilidade do título, quando um título ele venha a ser reconhecido como inexigível, né, como não passível de ser cobrado naquele momento, embora vencido, embora inadimplido. É um título que, por exemplo, se baseia numa lei considerada inconstitucional no momento ulterior pelo Supremo Tribunal Federal, né? É, isso pode determinar uma discussão de inexigibilidade do título, né? Para citarmos algumas, né, das questões polêmicas que vêm sendo discutidas no STF, foi, por exemplo, consolidada no tema 100 do STF, que a gente discutiu muito nas nossas masterclass, nas nossas cestas insanas, né? O Supremo declara uma lei inconstitucional. Se declarar essa lei inconstitucional, essa questão da exigibilidade do título pode ser discutida na própria execução, né? Especialmente no âmbito dos juizados por não ter ação rescisória, né? E no procedimento comum no âmbito da própria ação rescisória, que, repito, pode, né, estabelecer a imediata suspensão da execução, pelo menos até o julgamento indefinitivo da ação rescisória que corra paralelamente, né? Muito bem. Seguindo aqui na nossa investigação, é muito importante, na sequência, o princípio da tipicidade dos atos executivos, né? Recentemente, agora falando em Recife, a gente falava que a tipicidade dos atos executivos ela vai determinar os impulsos da ação de execução na forma da lei. Isso vai significar que há pouco espaço de movimentação do judiciário para incursões do tipo encaminhar os autos à contadoria se não há debate sobre isso entre as partes. Ora, se no processo previdenciário eu entrei com execução, apresentei os cálculos executivos, o INSS não impugnou o cumprimento de sentença, perdeu o prazo de impugnação de que trata o artigo 535 do CPC.
O juiz pode mandar os autos para a contadoria? Não. Isso está estabelecido a partir do artigo 535, parágrafo 3º, a necessidade de imediata expedição se não houver impugnação ou se a impugnação for rejeitada. Requisitório de pagamento via precatório RPV. Mas o princípio por trás desse movimento ou da tipicidade dos atos executivos. Muito importante, então, os movimentos na sequência do sistema. Examinamos, então, o sistema, especialmente no âmbito do CPC, na execução, contra privados a partir do artigo 523 e contra a Fazenda Pública a partir do artigo 534. Respeitar a tipicidade dos atos executivos é importante para quê? Para satisfação razoável, né, em tempo razoável do crédito. A execução começa pela parte e depois o resultado é objeto de impulsionamento do juiz. Então, aqui temos o princípio dispositivo envolvido, então, na ideia da parte iniciar a execução, a parte movimentar a execução, a parte executar aquilo que entenderam adequado, não executar não necessariamente todo o título, né? E nós vimos, por exemplo, no tema 1018 do STJ, isso sendo consolidado, a parte executar só as parcelas vencidas, as parcelas vencendas, então, elas se relacionando a um benefício recebido na via administrativa posterior de maior valor. Então, a disponibilidade do resultado envolvendo a lógica levada, inclusive, à CLT, na reforma da CLT, há uma máxima de que o juiz não deve começar a execução de ofício, né? Que o processo se inicia pela parte proponente, isso na fase de conhecimento já desde o artigo 2º do CPC, e depois, então, o juiz movimenta em nome do resultado. O resultado é a satisfação da obrigação, repito, como consta no artigo 924, inciso 2. Dessa lógica de utilização do princípio dispositivo, especialmente no que toca ao sentido próprio, o sentido da postulação, né, fica evidente que na execução os movimentos de instrução eles são bastante limitados. E os movimentos de instrução eles dependem de movimentação das partes a respeito do que é controvertido, do que é objeto de debate ainda em execução. Já que não há, em tese, né, a lógica na execução de movimentos tendentes a discussões ou rediscussões do mérito, né, das questões que são próprias da fase de conhecimento. Portanto, quando a gente alega que o direito probatório, a prova é matéria de ordem pública, né, para sua produção, a prova, nós estamos evidentemente falando da fase de conhecimento e não da fase de execução, à luz do que se estabelece no artigo 370 caput, né, que é um artigo que é de fase instrutória de etapa de cognição, de conhecimento. Não tem nada a ver com a execução do julgado, né? Em que se respeitam, então, outros princípios envolvendo uma outra grande macro configuração, que não é a configuração da segurança, da certeza do direito a ser invocado, do ante beatur, não. É uma configuração de celeridade, de efetividade, de eficiência em nome da satisfação da obrigação. Bom, da adequação do rito envolve, então, as obrigações, as modalidades obrigacionais, pagar, fazer, não fazer, entregar coisa, né? Dependendo da obrigação estabelecida, evidentemente que o sistema tem que pensar em algum ajuste nessas categorias, digamos assim. Então, um princípio importante, um princípio envolvendo as modalidades obrigacionais, em que há, então, uma adequação do procedimento, do iter procedimental. É disso que trata esse princípio aqui, que nós estamos trabalhando já na letra E, não é? Por exemplo, estávamos justamente falando no Clube do Mago na segunda-feira, né? Já na aula 129 do artigo 538, especificamente relacionado à obrigação de entregar coisa. Institutos como
emissão na posse de bem imóvel, busca e apreensão de bem imóvel. Ora, são expressões, são institutos, né, que se vinculam especificamente a uma obrigação de entregar coisa. Não faz sentido no âmbito, por exemplo, da obrigação de pagar, utilização desses institutos, né, que envolvem recuperação da posse, indenização de benfeitorias úteis e necessárias. Então, são questões que se relacionam a determinadas modalidades obrigacionais e tem a sua previsão nos dispositivos específicos, como, por exemplo, esse mencionado, artigo 538, que trata especificamente da obrigação de entregar coisa. O princípio, na sequência, bastante utilizado no processo civil, né? Não só na área social, mas outras áreas também, é o princípio da patrimonialidade, da menor onerosidade, menor gravidade do executado. A patrimonialidade vai trabalhar muito com a questão da impossibilidade de prisão civil por dívida, né? Cada vez menor essas questões, já que a execução deve atuar sobre o patrimônio e não sobre a pessoa. Por outro lado, a menor gravidade do executado envolve, né, uma execução patrimonialmente menos onerosa, né? Contra a Fazenda Pública já é um sistema próprio de pagamentos, que é o sistema de precatórios do RPV, a partir da regulamentação constitucional do artigo 100. Mas contra a pessoa física, a pessoa jurídica de direito privado, é muito interessante, né, se respeitar que a execução ela cumpra os seus limites, mas sem trazer, na medida do possível, né, uma gravidade exagerada ao executado, né? Então aqui há uma preocupação, digamos assim, com o devido processo legal no âmbito executivo, né? Dessa construção, dessa consolidação de regulamentação executiva, né? E veja que dialoga com os demais princípios do sistema, especialmente com o princípio da tipicidade, já que a disciplina executiva, então, vai buscar a satisfação do crédito, mas respeitando o contraditório, o devido processo legal, os espaços de defesa do executado, as restrições em movimentos executivos lato sensu, ou seja, algumas restrições a movimentos mais drásticos, né, de execução, autorizando medidas mais leves antes, né, as chamadas medidas mandamentais, restringindo determinadas penhoras, né, restringindo determinadas constrições, então, como bem de família, algumas restrições envolvendo também a questão do salário, né, da penhora de benefício previdenciário, enfim, são os limites impostos conforme a regulamentação processual para esses movimentos tendentes a medidas, né, de certa maneira mais agressivas para a satisfação da obrigação. São as chamadas cargas eficaciais dos provimentos jurisdicionais, né, cargas eficaciais de ordem mais executiva. As mais brandas, de cumprimento voluntário da execução, que são chamadas mandamentais, e as mais drásticas, as mais graves, que são as cargas chamadas executivo lato sensu, para cumprimento forçado da obrigação, inclusive com utilização de força policial e outros comandos mais drásticos estabelecidos de uma maneira mais ampla no artigo 139, inciso 4º do CPC. Vocês vão lembrar desse dispositivo que ficou famoso desde o início do Código de 2015, né? Repito, artigo 139, inciso 4º, por estabelecer aqueles comandos que vão da multa das astrentes até a prisão do passaporte, a prisão do carteira de motorista, né? Algumas questões assim mais drásticas, digamos assim, que nós não tínhamos tanto, né, na nossa visualização pelo Código de 73. Aqui eu gosto muito, né, para encerrar, de trabalhar os dois lados da moeda envolvendo lealdade e responsabilidade, né? Lealdade de quem? E responsabilidade de quem?
A lealdade se fala mais do executado, né? Já que atos atentatórios à dignidade da justiça pelo executado serão sujeitas a multas punitivas em fase executiva, né? As multas das astrentes, que seriam cargas mandamentais, né, de cumprimento voluntário da obrigação, seriam multas coercitivas ou subrogatórias. As multas por litigância de má-fé em execução, chamados atos atentatórios à dignidade da justiça, seriam multas punitivas, né? E poderiam ser acumuladas. Multas punitivas com coercitivas podem, evidentemente, ser acumuladas. Mas falar de princípio da lealdade é quem que deve agir com lealdade? Especialmente o executado, né? E quem deve agir com responsabilidade? O exequente, para, né, não passar do ponto. Ou, quando pede uma execução de uma maneira prévia, ter que ser obrigado a devolver valores, como acontece no tema previdenciário 692, que se baseia na lógica da responsabilidade prevista no artigo 302, inciso 1. Né? Trabalhando com uma ideia exatamente de cognição sumária, quando aquela tutela provisória concedida em fase postulatória possa ser revertida em decisão sentencial, em sentença já, né? Então é a cognição sumária versus a cognição exauriente, trazendo aí uma responsabilidade para o exequente de reparar dentro do processo os danos injustos causados ao executado. Conforme RESP 988-171 do Rio Grande do Sul, e encerro aqui, né, essa nossa atividade de reforço nesta quarta-feira, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no final do ano de 2007, registra que a tutela antecipada é provimento jurisdicional de caráter provisório. Então, aqui é a cognição sumária, a ideia, né? Nos termos já do anterior sistema, a partir do artigo 273. No novo CPC, a disciplina aparece ali a partir dos artigos 294, desembocando no artigo 302, nessa questão da responsabilidade objetiva, né, do exequente, fixada ali, então, de uma forma geral. Tem sua execução realizada por iniciativa contra responsabilidade do exequente, que se obriga, se a decisão for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Aqui no âmbito, me parece, civil, faça bastante sentido, no âmbito previdenciário menos, mas seja como for, o tema 692 se consolidou ali depois em 2015, exatamente nessa quadra, e ratificado, né? Depois em 2022, o que ainda não impede de que aconteça overruling, mas nesse período que a gente está aqui atuando, né, em agosto de 2024, a gente sabe que estamos longe do overruling em matéria de precedentes previdenciários com relação a esse tema da responsabilidade. Mas é mais um princípio, então, importante, né, e mesmo que a gente não concorde com todas as soluções estabelecidas pelas cortes de vértice, a gente tem que identificar, né, o estado da arte e ter também a nossa responsabilidade de passar aqui o conteúdo mais fidedigno possível com relação às alternativas estabelecidas pelas cortes pátrias mais elevadas, né, do Brasil em matéria de processo. E aqui o STJ é a corte que mais estuda e defende e organiza a disciplina adjetiva, né, como antigamente era chamada a questão processual, né, adjetiva por estar, digamos assim, sempre vinculada ao direito e à realização do direito material, né, que seria um direito de ordem subjetiva. Muito bem. Princípios da execução, então, da autonomia ou sincretismo do título executivo, da tipicidade dos atos executivos, da disponibilidade e do resultado, da adequação do rito, da patrimonialidade e da menor gravidade, da lealdade e da responsabilidade. São 8 eixos importantes que identificam uma fase importante do sistema processual brasileiro, né, que ocupa dentro do Código de Processo Civil o debate executivo um espaço bastante grande, pelo menos 2 grandes blocos,
um bloco que vai ali do artigo 509, liquidação de sentença, até o artigo 538, na obrigação de entregar coisa que a gente falou, e depois vai ainda ocupar um bloco bastante interessante, bastante significativo no Código de Processo Civil, lá a partir dos artigos 771, né, do processo de execução, 771, né, e indo até a esse artigo da extinção da execução ali, 924, 925, né, então aí são, né, uma gama bastante considerável também do sistema no Código de Processo Civil, né? E, e tem então o seu ambiente, as suas particularidades, claramente, né? O seu espaço de construção que precisa ser estudado, e por isso, no nosso curso extensivo de processo civil, a gente deixa aqui um módulo completo, módulo 5, né? E estaremos nas quartas-feiras no nosso grupo, inclusive temos o grupo do WhatsApp, né? Com mais aí de 300 membros até o final de dezembro nessas atividades, e a gente convida quem é do grupo que continue, e quem não é do grupo Curso Extensivo de Processo Civil 2023/2024, que possa estar fazendo parte com a gente. Link da bio, Fernando Rubem RS, link da bio, time de Elite Cursos, tem lá a opção, né, para você participar, né, dessa atividade, né? Se vocês forem entrar aqui, ó, tem todas as atividades de 2024, né, que a gente vem desenvolvendo. O novo curso de capacitação aqui que a gente está abrindo com a professora Gisele Paiva. Importante, quem não está ainda, já sei que tem muita gente que já entrou, né, nesse curso de capacitação. Ontem fizemos uma live sobre isso aqui com a professora Gisele Paiva, né? Lançando esse curso de capacitação 2. O curso de capacitação 1 foi do professor Patino, foi um sucesso, 10 horas aula. Agora o curso 2 com a professora Gisele Paiva. Todas as informações do time de Elite 2024, né, em que temos calendário até sábado, né, estarão encontrando aqui no time de Elite, né? Faremos no final do ano uma imersão em Fortaleza. Olha aqui, a imersão presencial em Fortaleza. Quem quiser mais informações, bata aqui. Está confirmado imersão em Fortaleza, novembro, hein? 16 de novembro. Time de elite que já faz uma imersão por ano, né, presencial, para confraternização, para network e para processo, evidentemente. Fez já as suas imersões em São Paulo, em Gramado, e agora chega a vez de Recife, né? Clube do Mago, YouTube Premium, as aulas de segunda-feira, CPC artigo por artigo. Professor, como é que o senhor sabe tantos artigos do CPC? Ora, estamos no Clube do Mago, já com 129 aulas, avançando até o artigo 538. Avançando em linha lógica, cronológica, do artigo 1º até o artigo 538, os principais artigos. Vamos ver aqui no Clube do Mago. Você pode fazer parte sendo assinante aqui. Veja no chat que aparecem os maguinhos e maguinhas com o boneco do mago, é porque é do Clube do Mago aqui da segunda-feira. Curso de Direito Material Previdenciário, New Last Dance. Já tivemos aulas aqui com a professora Melissa Fomo, já tivemos aula com o professor Paulo Bacelar. Teremos aulas no segundo semestre aqui, né? Em setembro, com a professora Fernanda Virt. Vamos ter aula também comigo no final. E aqui, né, chegamos ao, ao curso de capacitação do professor Patino, o primeiro curso, né, procurador do INSS, que fez um curso com a gente, e que abriu o curso 1, né, de capacitação, para a gente vir para cá depois para o curso 2, agora com a professora Gisele. Então, quem quiser, já foram as 4 aulas, quem quiser ver as gravações, pode entrar no grupo aqui, falar comigo, e vai ter acesso permanente aos materiais. Quarta-feira, esse aqui. Esse é o curso de extensão em processo civil 2024, 2023, 2024, né? Já vamos bater aqui para falar um pouco mais. Aqui no Premium Plus nós temos aulas complementares quinta-feira no Clube do Mago. Quem tem aula na segunda pode fazer também uma complementação na quinta.
temos aqui um baita espaço também. Quem quiser adquirir só as cestas insanas do passaporte do time de elite, show de bola, os 8 cursos fundamentais do professor Rubim. Quem quer ir mais longe, né? Oficinas de processo de previdência aos sábados. Esse sábado vamos lá, vamos ter oficina número 8 comigo e com a Jéssica Nunes aí, na nossa assessoria técnica do time de elite, falando de aposentadoria especial e benefícios acidentários. E nesse momento que a gente está gravando, estamos aqui chegando, né, para Santa Maria, fazermos essa atividade aqui da semana, né? Prática processual previdenciária. Sobre o curso extensivo, eu dizer para vocês, batendo aqui, né? Nós temos a oportunidade de ter aqui 100 horas certificadas de processo, e aqui tem toda a explicação dos 5 módulos, né? E a aula de hoje estabeleceu-se exatamente sobre o ponto aqui do módulo 5, ponto inicial, princípios do processo e princípios da execução, da autonomia executiva, ao sincretismo processual aqui, especialmente o ponto 1 e principalmente o ponto 2 aqui do módulo 5, sempre parceria time de elite com a Paixão Editores, esses materiais sendo encontrados depois gravados na nossa plataforma no processorubim.com.br. Obrigado então, meus amores, pela parceria comigo aí, né? Fica essa aula no YouTube de nossa atualização, princípios da execução civil. Obrigado a todos que se manifestaram, quem deu um like, quem compartilhou essa nossa live de hoje no YouTube. Processo Rubim, você sabe, processo de verdade.